Estranhou o título? Os Desavergonhados da Maranata? Vamos dar uma repassada no conteúdo das interceptações telefônicas que a polícia realizou e pegou a conversa de pastores da liderança da Igreja Maranata. Veja este vídeo até o fim e você vai entender o título. Ao final, eu vou dizer quem são esses desavergonhados. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No dia 10 de abril de 2004, em um seminário de terceiro período, na aula sobre as diferenças entre obra e movimento, o presidente da Maranata fez uma referência bastante ofensiva aos membros da igreja do pastor norte-americano Jim Swaggart, especialmente àqueles que permaneceram na igreja que ele pastoreava, mesmo após ele ter sido apanhado em um pecado de ordem sexual. G.D.T. fez menção ao escândalo que envolveu o pastor Jim Swaggart e, em seguida, afirmando abertamente que iria fazer uma ofensa, ele fez a seguinte pergunta a uma plateia de mais de 3.000 pessoas que estavam ali ouvindo o que ele dizia no Manaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. Ele disse: quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Não é preciso muito esforço para entender que G.D.T. ele estava de um modo bem sutil dizendo que os membros que continuam em uma igreja cujo pastor tenha sido envolvido em um escândalo, essas pessoas não têm vergonha, ou seja, são desavergonhadas. Naquela oportunidade, além de uma crítica aberta, direta ao pastor Jim Swaggart, G.D.T. estava fazendo também uma comparação da qualidade moral e espiritual entre os membros da Maranata e os membros da igreja do pastor Jim Swaggart, que é uma Assembleia de Deus. Vejam se não foi exatamente isso que ele fez. G.D.T. encara a plateia, daquela forma que todos conhecem, e tomado de presunção e soberba espiritual, ele compara a igreja Maranata com a igreja do pastor Jim Swaggart. Esbravejando, ele diz o seguinte: nesta obra aqui aconteceria isso? Hein? Ele mesmo respondeu: nunca, nunca, nunca. Acredito que até uma criança entenderia com toda a clareza essa comparação. Mas qual a razão dessa presunção, dessa atitude de superioridade em relação à igreja do pastor Jim Swaggart? Vejam bem, de um lado nós tínhamos G.D.T. com uma imagem até então imaculada e de outro lado nós tínhamos Jim Swaggart com uma imagem totalmente desgastada. Então, G.D.T. ele se sente confortável para tripudiar, não só sobre o pastor Jim Swaggart, mas também sobre todos os membros da igreja dele. Ele se sente confortável para, diante de um público, como eu disse, de mais de 3.000 pessoas, e que estava sendo gravado, filmado, e que essa filmagem ela foi distribuída para todas as igrejas da Maranata no mundo, para os coordenadores. Ele, diante desse público de milhares de pessoas pelo mundo, chama todas as pessoas que permaneceram na igreja do pastor Jim Swaggart de desavergonhadas. Ou seja, G.D.T. não só estava se colocando numa posição de superioridade, mas ele estava compartilhando esse sentimento soberbo com as centenas de milhares de pessoas que são membros da Igreja Cristã Maranata. E não é sem razão, por isso, amados, que um membro criado nesse ambiente acaba desenvolvendo esse mesmo sentimento de superioridade. Chega a ser interessante
ver diversos membros da Igreja Maranata fazendo comentários neste nosso canal, dizendo que é uma coisa muito feia falar mal da igreja dos outros. Parece que essas pessoas, elas nunca foram a um Manaim, não é verdade? Mas, enfim, esse sentimento de superioridade, ele é tão evidente na liderança da Maranata que eles simplesmente não são capazes de se humilhar, de reconhecer os seus erros, de pedir perdão e de aceitar a correção de Deus. Eles acreditam de fato que tudo que eles fazem é revelado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, até os erros. Pessoalmente, eu entendo que a humildade ela deve estar presente em um verdadeiro líder cristão. E, por outro lado, eu penso que os membros da igreja do pastor Jim Swaggart não são desavergonhados, até porque eles entenderam que o pastor Jim Swaggart realmente ele estava arrependido, isso é um sentimento deles e nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, eles sentiram isso e então aceitaram o pedido de perdão dele e o perdoaram, esse é o fato. E isso para mim é uma atitude que revela características de um cristão, né? E nenhum cristão precisa sentir vergonha de seguir os padrões de Cristo. Então, meus irmãos, nesse ponto eu tenho de discordar desse entendimento do pastor Gedeuti. Eu não vejo razão para dizer que os membros que continuaram na igreja de Jim Swaggart são desavergonhados. Não vejo mesmo. Agora, irmãos, imagine se eu concordasse com essa definição de Gedeuti. Como é que eu deveria chamar, então, os membros da Igreja Cristã Maranata que permaneceram submissos ao mesmo presidente, acusado pelo Ministério Público de ser o cabeça de um esquema criminoso para desviar dinheiro que os irmãos deram para a igreja como dízimos e ofertas, inclusive irmãos de baixa condição social. Então, pela definição de Gedeuti, esses irmãos eles não têm vergonha, ou seja, eles são desavergonhados, não é assim? Mas, meus irmãos, apesar das diferenças entre os dois casos, eu não chamaria os irmãos da Maranata de desavergonhados, de modo nenhum. Sabe por quê? Porque eu já fui pastor na Igreja Maranata e eu sei muito bem como as coisas funcionam ali, tá certo? Você talvez não saiba o que eu sei e por isso tem coisas que você tem mais dificuldade de entender. A Igreja Maranata usa alguns métodos para vincular as pessoas à igreja. E estes métodos eles são muito eficientes. Dependendo do tempo em que uma pessoa esteve sujeita a esse aprendizado, essa pessoa dificilmente conseguirá fazer análises críticas autônomas, independentes, né, de determinadas situações. E é exatamente por isso que eu não considero que um membro da Maranata seja um desavergonhado, de modo nenhum. Eu penso que esses membros, mesmo aqueles que estão lá e que ficaram, que hoje são membros, eles apenas foram convencidos de que eles não têm opções, eles não têm alternativas, porque foi isso que eles ouviram e aprenderam, ainda que indiretamente, por anos a fio, dentro das igrejas e principalmente nos seus seminários. Então, se eles acreditam que não tem escolha, eles acreditam nisso, eles ficam onde estão mesmo que se sintam envergonhados em algumas circunstâncias. Ou seja, eles podem até sentir vergonha de toda essa situação, mas eles acreditam que eles não têm opção, eles não têm para onde ir. Ou então eles sentem medo de arriscar uma outra opção. Então, mesmo sentindo vergonha, essas pessoas, elas, de certo modo, elas ficam imobilizadas, né? Ou pensam que não tem opção ou sentem muito medo. Então, isso as imobiliza. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Então, elas ficam, não é porque elas não têm vergonha, é porque elas estão imobilizadas. E eu estou tentando mostrar para vocês que há fatores mentais mais fortes do que o sentimento de vergonha. Logo, conhecendo bem a Igreja Maranata, como eu conheço, e conhecendo bem os métodos que são utilizados ali,
eu tenho de discordar da definição de Gedeuti sobre a falta de vergonha. Mas como as pessoas chegam ao ponto de pensar que não tem alternativas espirituais ou que sair daquele lugar é alguma coisa arriscada? Entre tantos métodos existentes, um muito eficiente é o da repetição. Vocês já devem ter notado que dentro das igrejas há uma repetição muito intensa, uma repetição de movimentos. Tudo é sempre igual, tudo é ritualístico e nada pode ser feito de modo diferente. E muito menos de um modo livre. E é exatamente a partir da repetição que algumas ideias vão sendo grudadas na mente das pessoas e depois disso é muito difícil de desgrudar. Observem a quantidade de repetições. As orações, elas são todas muito parecidas e sempre com aqueles mesmos jargões, chavões, que são todos semelhantes, que você conhece. Há uma repetição de reuniões, todas iguais, todas com o mesmo formato. Há uma repetição de mensagens no culto, em todos os cultos. São mensagens sempre com as mesmas ênfases, do mesmo processo, Louvor, mensagem, visão, oração. Os líderes são todos muito parecidos, eles vestem igual, falam igual, usam frases iguais e até mesmo os dons espirituais são muito semelhantes, sempre semelhantes. Além disso, as pessoas são sempre incentivadas a irem o máximo possível aos seminários da igreja, porque lá é o lugar ideal para a fixação das ideias na mente das pessoas. Ali, tudo tem o mesmo padrão, desde a posição das cadeiras, o local dos músicos, a hora de tocar mais forte, a hora de tocar baixinho a música, e a música certa, a hora de tomar os seus lugares, de se ajoelhar, de ficar de pé, de sentar, de fazer uma oração, a hora de entregar um dom espiritual, tudo isso é sempre igual, no mesmo padrão. A repetição começa desde a abertura do seminário. A oração de abertura, ela é sempre muito parecida, mesmo que o pastor seja diferente. E sempre haverá uma interpretação do dom de línguas estranhas, com uma mensagem sempre igual, onde Deus vai dizer que está guardando as casas das pessoas que foram ao seminário, mas que ficaram preocupadas com filhos, com parentes, com seus negócios. Então vai ter sempre uma mensagem nesse sentido. E então Deus vai dizer que Ele está cuidando de tudo, enquanto aquela pessoa está ali no seminário assistindo aquelas aulas. Não é assim? Ou será que mudou depois que eu saí da igreja Maranata? Talvez tenha mudado. No meu tempo era exatamente assim. Até os dons espirituais têm sempre a mesma temática ali na abertura. Um anjo enviado à casa de algumas pessoas, e eles vão dar alguns detalhes dessas casas para que tudo pareça muito real. E assim por diante, você sabe como é. Evidentemente, diante de mais de 3.000 pessoas, qualquer dom vai colar em alguém depois, e depois será um objeto de testemunho. Para quem já fez todos os períodos dos seminários e começou a repetir períodos, deve ter percebido que as aulas são sempre as mesmas. Raramente mudam alguma coisa em uma ou outra aula ou aparece alguma diferente. Mas, em essência, é sempre a mesma coisa. O tema central é sempre a obra. Independentemente de qual mensagem seja apresentada, o centro é sempre a obra. É a palavra mais repetida em qualquer seminário e em qualquer aula. A mais enfatizada, a mais adorada, porque há uma relação subliminar com a própria Igreja Cristã Maranata. As experiências, até mesmo as experiências contadas durante as mensagens, elas são quase sempre as mesmas, não é verdade? Elas vêm sendo repetidas por anos a fio. Eu escutei algumas experiências de anos para trás e ouvi elas novamente. Você pensa que isso é falta de criatividade? Não é. Essa repetição, ela faz parte desse processo de aprendizado que
fixa a coisa nas mentes das pessoas. Por isso as pessoas elas são incentivadas a irem várias vezes por ano ao Manaim, e eles sempre dizem insistentemente que há sempre algo novo, um renovo naquele lugar, que Deus fala de um modo diferente, especial, e que um período de seminário vale mais do que um ano inteiro assistindo cultos em uma igreja. E assim por diante. Você já deve ter ouvido isso também. E sem perceber, os membros eles começam a repetir essas mesmas frases, mesmo que eles não estejam encaixando isso numa realidade deles. Mas eles vão repetindo, porque é muita informação repetida. E se você for homem, você tem que fazer os períodos seminários, porque isso é um requisito para ser diácono. E se você já é um diácono, você tem que ter uma quantidade mínima de seminários por ano para que você possa ser indicado ao ministério. É assim ou não é? Ou mudou? Né? O fato é que tem uma sequência de repetição muito intensa. E depois de alguns anos na Igreja Maranata, evidentemente, a sua mente já está bem acondicionada a todas essas ideias, né? E aí, especialmente, a ideia da falta de opção e também o medo que vem de estar em outro lugar. Tudo passa a funcionar de modo automático. É como acontece em diversas atividades do seu dia a dia. As coisas que são sempre repetidas rotineiramente, você passa a fazer automaticamente e nem precisa mais pensar para fazer isso. É como se o seu corpo já soubesse o que fazer, mesmo que a sua mente não esteja, dirigindo isso conscientemente. Você nem precisa raciocinar. Essa automação, ela vem de uma repetição de rotinas e também de hábitos. Por isso, tirar da cabeça de alguém uma ideia que foi fixada pela repetição é muito difícil. Para mudar isso, você teria de parar de pensar, da forma formatada e tentar pensar por si próprio, e não de um modo automático. Mas a nossa mente, ela tem a tendência de se tornar preguiçosa quando ela já tem padrões instalados nela. E é muito mais fácil, é muito menos desgastante, é muito menos cansativo fazer coisas automatizadas, fazer no automático, como nós dizemos, É muito difícil você sair desse automático e criar uma nova rotina. Muitas pessoas podem estar mentalmente presas a alguns conceitos e alguns padrões de comportamento que foram fixados em suas mentes e elas nem se dão conta disso. No caso da Igreja Cristã Maranata, o fato é que você que está lá aprendeu, por insistentes repetições e uma conformação de grupo, que a Igreja Maranata é a obra de Deus, o Filho único, a coisa mais maravilhosa do mundo, que você não tem outro lugar para ir, que é só ali que Deus se manifesta daquela maneira diferente, que é só ali que o Espírito Santo é obedecido integralmente, que a liturgia ali ela é a única que respeita totalmente a vontade de Deus, que as pessoas que saíram da igreja são rebeldes, que são caídas, e que se você der ouvidos a essas pessoas, você vai ser contaminado. E assim por diante, você vai ser atacado pelo diabo. Irmãos, quando essas mensagens elas são dirigidas à sua mente com essa intensidade e com tanta repetição, dificilmente a sua mente ela vai ficar livre para pensar de um modo diferente. Então é por isso, meus irmãos, que por mais que uma pessoa sinta até vergonha de estar submetido a uma liderança que está sendo processada por diversos crimes e crimes contra a própria igreja, essa pessoa ela não consegue sair. E ela então fica arrumando diversas desculpas para si mesma, do tipo, eu estou olhando só para Jesus, eu estou dando o meu dinheiro para Deus, as outras igrejas são muito piores, não adianta mudar de lugar porque em todas as igrejas há corrupção e assim por diante. São as desculpas que as pessoas vão dando para si mesmas para tentar acalmar a sua consciência. Mas o fato é que essa pessoa ela acredita sinceramente que tudo fora da Maranata é uma porcaria e que se ela sair, o diabo pode atacar a sua vida, a sua família e ela pode entrar em desgraça. Então, você ainda acha que o judeutia está certo, que a pessoa ela fica por não ter vergonha? Você acha que os membros da Maranata são desavergonhados, como os membros que ficaram na igreja do pastor Jim Swaggart?
Não, meus irmãos, sinceramente, eu entendo que não. Os membros da Maranata, eles não são desavergonhados, de modo nenhum. Eles apenas são reféns de conceitos, né? E também daquelas práticas, daquelas rotinas, daquelas cerimônias e daqueles rituais que eles absorveram por muitos anos, anos a fio. E é totalmente compreensível que eles não consigam deixar a Maranata, mesmo tomando conhecimento de tudo que nós estamos tratando neste canal. E muitos saem e não conseguem sobreviver, eles precisam voltar. Né? A mente deles não deixa eles ficarem em outro lugar. Mas se você quer pelo menos compreender melhor essa questão da impregnação de conceitos na sua mente e também sobre o medo que você sente, não deixe de assistir os vídeos sobre a palavra revelada, o vídeo sobre a obra de Deus e o vídeo sobre a teologia do medo. Todos estes vídeos estão neste canal, ok? Muito bem. Mas ainda há uma outra questão sobre a falta de vergonha que nós precisamos entender. Agora eu vou me referir não aos membros da Maranata, mas aos pastores que não sentem nenhum constrangimento em continuar na liderança da igreja, mesmo sem dar à igreja explicações sobre as acusações que pesam sobre eles, contra eles. Vejam bem, há certas coisas que para umas pessoas são reprováveis, mas para outras não. Para outras pessoas, aquele mesmo comportamento não é constrangedor. Está tudo certo. Então, se você está fazendo alguma coisa que outra pessoa acha reprovável, mas você acha que não, então você vai continuar fazendo e não vai sentir vergonha e nenhum constrangimento por fazer essas coisas. Entenderam? Eu vou tentar ser mais claro. Essa questão da vergonha, ela tem a ver com os seus padrões morais e espirituais. Por exemplo, vou usar exemplo da calça comprida para as mulheres. Uma mulher da Igreja Batista, ela vai usar uma calça comprida e ela não vai sentir vergonha nenhuma, ela não vai se sentir constrangida por estar de calça comprida. Porque para ela, essa vestimenta, ela está perfeitamente dentro do seu padrão moral e espiritual. Então está tudo certo. Para ela não tem nada de errado na calça comprida que ela usa. Ela não vê como alguma coisa imoral aquela calça e nem como alguma coisa contrária à vontade de Deus. Mas, por outro lado, se uma mulher da Igreja Deus é Amor, ou da Congregação Cristã do Brasil, ou da Igreja Maranata, se uma dessas mulheres dessas igrejas colocar uma calça comprida e for ao mercado e lá encontrar com o pastor da igreja, provavelmente ela vai se sentir envergonhada, ela vai se sentir uma pecadora, porque na mente dela aquilo é algo contrário à vontade de Deus. E o seu pastor, que a pegou de calça, né, no mercado, ele é um guardião da moralidade e da espiritualidade da igreja e vai reprová-la. Isso fica claro para vocês? Então vejam que para um é vergonhoso, para outro não. Uma pessoa pode sentir vergonha por um fato qualquer e outra pessoa pode não sentir a menor vergonha pelo mesmo fato. Então, dizer que alguém não tem vergonha pode simplesmente revelar o seu padrão de moralidade e não o da outra pessoa. Entenderam? Então, agora eu posso mostrar para vocês algumas coisas que, se fossem comigo, eu ficaria muito envergonhado. Mas, ao que parece, em relação a outras pessoas, eles não têm nenhum problema, eles não sentem nenhuma vergonha e eles não sentem nenhum constrangimento porque aquilo está dentro, conforme os seus padrões morais e espirituais. Se alguém não se envergonha por uma coisa que eu me envergonharia, isso só significa que nós temos padrões morais e espirituais diferentes, ok? Só isso. Por exemplo, esta semana eu li em uma matéria do G1, do Espírito Santo, do dia 4 de julho de 2013, o conteúdo de algumas interceptações telefônicas da polícia, todas autorizadas pela justiça, obviamente, e nessas interceptações tinha o diálogo de alguns pastores da Igreja Cristã Maranata.
onde eles estavam tratando de estratégias de ação, modos, né, que eles deveriam agir em relação ao escândalo de desvio de dízimos denunciado em 2013 e as notícias que estavam surgindo. E o que eu percebi foi que esses pastores, mesmo depois da divulgação desses diálogos, eles não se sentiram envergonhados nem constrangidos, né, a ponto de pedirem afastamento de suas funções como pastores e até mesmo que todas as coisas fossem esclarecidas. Todos eles continuaram a exercer suas atividades religiosas normalmente, inclusive o próprio Gedeuti, que atualmente é o presidente da Igreja Cristã Maranata e o processo ainda não chegou ao fim. Então, o que eu posso dizer é que se eu estivesse no lugar de qualquer um desses pastores, eu me sentiria absolutamente envergonhado, constrangido e sem condições, naturalmente, de continuar me apresentando à igreja como um guia espiritual, pelo menos até que tudo fosse esclarecido. Pode ser esclarecido, então está tudo certo. Mas, se isso não causa nenhum constrangimento a esses pastores, isso só revela que eles possuem padrões morais e espirituais diferentes dos meus. Nada mais do que isso, como eu já falei. E para mostrar isso para vocês, eu vou comentar esses diálogos dos pastores da Maranata, esses que foram interceptados pela Polícia Federal, e em cada um desses diálogos eu gostaria que você mesmo respondesse o que você faria se estivesse no lugar desses pastores. Tudo bem? Essas conversas que eu vou relatar para vocês, elas constaram da denúncia do Ministério Público e, segundo o G1, nem sempre há a indicação do nome do autor das frases, porque foram citadas apenas quem são as pessoas envolvidas na conversa, tá certo? Então vamos começar com o pastor Marco Picconi, salvo engano, da região metropolitana de Belo Horizonte. O pastor Picconi é interceptado em uma conversa com a assessora de imprensa da Igreja Cristã Maranata, a senhora Beth Rodrigues. Vejam só o que foi que eles falaram. Eles disseram o seguinte: nós temos que conseguir um argumento assim factível, acreditável da vida do Gedeuti, da movimentação financeira dele entre 2009 e 2011, que segundo a matéria foi quase 8 vezes maior que o valor declarado ao imposto de renda. Beth diz: porque ele pode dizer, minha sogra morreu e eu ganhei uma fazenda, enfim, deve ter uma razão. Bom, ao que parece, o pastor Picconi está engendrando, juntamente ali com a assessora de imprensa da Maranata, uma forma de justificar o fato de que, em apenas 3 anos, Gedeuti teve uma movimentação financeira quase 8 vezes maior que a sua renda declarada ao imposto de renda. Isso é o fato que consta que nós podemos entender ali desse trecho da conversa. Eu não tenho conhecimento de nenhuma declaração pública de Gedeuti ou do próprio Picconi para esclarecer esses fatos dessa conversa. Então, se você estivesse no lugar de Gedeuti, o que você faria? Você esclareceria, então, esse fato a todos os membros da igreja? Ou ficaria em silêncio, como se isso não lhe dissesse respeito? E continuaria, então, comandando a vida espiritual de centenas de milhares de pessoas como se nada tivesse acontecido? Outra coisa interessante nesse mesmo diálogo é que, se eu entendi bem, nesse diálogo, os interlocutores dizem que precisam criar uma narrativa para justificar um fato, ainda que essa narrativa não tenha correspondência exata com a realidade. Entenderam? Mas qual a diferença entre conseguir um argumento factível e inventar uma mentira? E a pergunta que eu faço para você que é um crente em Jesus, um discípulo de Cristo, a pergunta que eu faço é a seguinte: um pastor que inventa uma narrativa mentirosa para ser divulgada e assim proteger outro pastor de uma situação ilícita, caso seja essa a hipótese, não é?
esse pastor tem alguma qualificação espiritual ou moral para ser um guia espiritual de um Jesus que é a verdade e que disse que a mentira procede do diabo? Enfim, até onde eu sei, nenhum dos pastores citados vieram a público esclarecer esse diálogo para que nós possamos descartar a hipótese da mentira e conhecer a verdade por trás desse diálogo. Ou seja, parece que isso não afetou nem o Piccone e nem o Gedeuti. Mas e você? O que você faria? Agora vejam só esse outro trecho de um diálogo, e desta vez foi uma conversa entre Gedeuti Gueiros, o presidente da Maranata, Ailton e Joabe. Um desses três disse o seguinte: ações já estão sendo agilizadas em Brasília. Ora, independentemente de quem tenha dito isso, o fato é que Gedeuti participou dessa conversa e em que ficou claro que ações estavam sendo agilizadas em Brasília. Mas, afinal, que ações são essas? Eles são investidores da Bolsa de Valores? Ou seriam ações judiciais? Ou que tipo de ações são essas? Se for judicial, nós sabemos que o escritório Souza e Diniz tem ajuizado diversas ações contra ex-membros da Igreja Maranata e esse escritório tem a sua sede aqui em Brasília, tá certo? Pois então, mas afinal, que ações seriam essas? Contra quem? Para quê? Ora, tudo isso me parece muito obscuro. Mas, irmãos, se o seu nome estivesse envolvido numa conversa dessas, o que você faria? Você viria a público esclarecer o que significam essas ações agilizadas em Brasília? Ou ficaria em silêncio e continuaria comandando a vida espiritual de centenas de milhares de pessoas como se isso não lhe dissesse respeito? Até onde eu sei, Gedeuti nunca explicou nada disso aos milhares de membros da Igreja Maranata e nem às pessoas que, como nós, gostariam de saber a verdade, porque todas essas coisas denigrem a imagem do Evangelho de Cristo e não apenas uma igreja em particular. Mas vamos continuar. Agora eu vou mostrar para vocês um trecho de uma conversa entre a senhora Beth Rodrigues, a assessora de imprensa da Maranata, e o pastor Marco Piccone e Daniel Moreira, pastor Daniel Moreira. Dizem o seguinte: que o ataque à igreja enquanto instituição é melhor para eles do que o enfrentamento frontal a Gedeuti, que a igreja tem mais pernas para segurar esse embate que a figura de Gedeuti. A igreja tem base muito forte e o tempo pode recuperar a imagem. Já Gedeuti. Então, o que vocês acham disso? Nesse trecho, nós temos dois pastores da Igreja Maranata participando de uma conversa com a assessora de imprensa da igreja e, pelo que eu entendi, a estratégia é proteger a figura do Gedeuti. Por quê? Porque a igreja, deixa a igreja no ruim, porque a igreja ela tem mais pernas, ela tem mais forças e depois as pessoas vão esquecer tudo isso e tudo vai continuar normalmente. Então, meus irmãos, vocês acham que no mundo espiritual as coisas são simplesmente esquecidas sem que tenha havido arrependimento, confissão, pedido de perdão? Você já viu algum pastor que participou do conselho presbiteral da Maranata vir a público arrependido, confessar a verdade do que aconteceu lá dentro da cúpula da igreja e pedir perdão a todos os afetados? Você já viu isso? Se você já viu, eu não vi. Mas se você viu, deixe algum link aqui nos comentários para que nós possamos assistir também esse vídeo, tudo bem? Inclusive, irmãos, eu também nunca vi nenhum líder da Igreja Maranata vir a público e pedir perdão nominalmente às diversas pessoas que a Igreja Maranata processou injustamente. Vocês já viram isso?
Se viram? Deixem aqui um link nos comentários, né, para que nós possamos conferir. Ah, mas talvez você pense que as pessoas que foram processadas, né, elas foram processadas justamente, elas mereciam ser processadas. Mas pense comigo, se essas pessoas tivessem sido processadas justamente, a Maranata teria ganhado todos os processos, não é mesmo? Agora, eu não sei se você percebeu ou se você sabe, a Maranata ela tem perdido praticamente todos os processos que ela tem entrado contra as pessoas que ela está processando. Então, se a Maranata tem perdido todos esses processos, é porque as pessoas elas foram processadas injustamente. E se processaram injustamente, não seria o caso de pedir perdão pela injustiça que foi promovida, né, contra pessoas que não tinham culpa? Ou vocês acham que uma igreja pode ser identificada com Cristo promovendo injustiças, ao invés de promover a justiça e, promovendo injustiça, não se arrepender? E se vocês acham que uma igreja não pode promover injustiça, o que vocês acham de uma igreja que promove injustiça com o dinheiro dos dízimos que foram entregues por pessoas que acreditam que aqueles dízimos eles estão sendo usados para a prática do bem, para os interesses da igreja, do corpo de Cristo e para a promoção da justiça de Deus? Amados, vejam bem, nós estamos falando de mexer com coisas espirituais, com as coisas de Deus. E por isso, o único remédio é o arrependimento, a confissão e o perdão. Fora isso, não tem assessoria de imprensa que dê jeito nisso. Não tem assessoria de imprensa que consiga limpar o nome da Maranata. Pode gastar todo o dinheiro dos dízimos dos irmãos com propagandas e mais propagandas, com processos judiciais e mais processos judiciais, e isso não vai limpar a imagem de ninguém, porque só o perdão apaga pecados. Muitas vezes, algumas consequências não podem ser alteradas, mas o remédio de Deus salva o homem do abismo, que é para onde irão os mentirosos, os hipócritas, os ladrões e todos aqueles que defendem e que apoiam o mal. Muito bem, mas vamos em frente. Agora vamos ver um trecho da conversa entre o pastor Marco Piccone e o pastor Daniel Moreira. Diz assim: companheiro, Sérgio informou que Dona Vera, esposa de Arlinho, pastor, vai depor amanhã. Terão que pedir para a Bárbara, a advogada, acompanhar e depois vão ter de colocar o marido dela, o Arlínio, para desmentir tudo o que a esposa mentirosa disser. Aqui nós temos um diálogo entre pastores da mais alta estirpe dentro da Igreja Maranata. E vejam como eles tratam o pastor Arlínio e a sua esposa Vera. Duas pessoas idosas. Vocês acham normal que eles tratarem o pastor Arlínio como se fosse um empregado deles e que ele teria que obedecer às suas ordens, indo contra a sua própria esposa? É assim que um líder espiritual deve se dirigir a um homem idoso, a um pastor da sua própria igreja? O que vocês acham do tratamento dado à senhora Vera? É assim que um líder espiritual deve se dirigir a uma mulher idosa e honrada, chamando-a de mentirosa? É assim que Paulo recomenda Timóteo a tratar as mulheres idosas? Outra coisa, irmãos, jogar o marido contra a sua própria esposa é algo aceitável dentro de uma instituição religiosa? Especialmente quando os dois são servos do Senhor? O que vocês acham? Mas não é só. Agora nós vamos ver mais um trechinho. Nós vamos ver um trecho de um diálogo entre o pastor Daniel Moreira e uma pessoa que não foi identificada, mas que
pelo diálogo, nós temos como saber que é um pastor, é um outro pastor. Diz assim: companheiro, preciso daquelas pastas sobre os nossos acusadores, ok? Ok, estamos montando mais um jogo. O que vocês acham disso? Um pastor da Igreja Maranata conversando com outro pastor, nós sabemos disso porque o interlocutor foi chamado de companheiro, então isso já nos mostra que ele é um pastor da Igreja Maranata. Ou seja, pelo que eu entendi, são dois pastores armando alguma coisa contra os acusadores da Maranata. Mas vejam só quantas coisas ficaram sem esclarecimentos. Que acusadores são esses? São policiais? São aqueles que estão levantando os fatos sobre a igreja? São os membros do Ministério Público? Aqueles que denunciaram a igreja? São esses os acusadores? São os juízes que estão processando esta causa? São os delatores? São os internautas os acusadores? E que pastas são estas? O que eles guardam nessas pastas contra os seus acusadores? Isso é coisa de uma igreja evangélica? Pense. Isso é um procedimento comum a uma igreja evangélica? É normal dois pastores, sendo um deles um pastor da cúpula da igreja, montando pastas contra os seus acusadores? Isso é papel da igreja? Bom, seja lá quem forem esses acusadores, o fato é que dois pastores da Igreja Maranata estão conversando e dizendo que eles têm pastas, ou seja, mais de uma pasta, provavelmente uma pasta para cada acusador, e que eles estão montando mais um jogo. E que jogo é esse? Certamente não é jogo de damas, não é mesmo? Então, seria uma jogada contra alguém ou seria mais um jogo de documentos, É uma jogada contra alguém ou é mais um jogo, num conjunto de documentos para ser usado contra alguém? Enfim, meus irmãos, vocês acham isso normal? Se vocês estivessem no lugar de um desses pastores e isso viesse à tona, esse diálogo viesse à tona, vocês se sentiriam à vontade para assumir o púlpito de uma igreja para falar dos princípios espirituais e morais de Jesus? E isso antes de esclarecer, afinal, o que significa o conteúdo desse diálogo? Até onde eu sei, o pastor Daniel Moreira, ele nunca veio a público trazer esses esclarecimentos para as pessoas que eventualmente tenham sido afetadas por essas coisas que aconteceram e por esses fatos levantados pelo Ministério Público. E se por um acaso ele já esclareceu tudo isso e só eu não estou sabendo, eu peço que você nos ajude aqui deixando um link neste vídeo, com essa declaração, com essas explicações desses fatos, para que nós também possamos entender melhor, afinal, o que aconteceu e o que é isso. Agora uma outra pergunta. O Espírito Santo de Deus, pode agir por meio de pastores que têm um comportamento aparentemente incompatível com os princípios morais e espirituais que Jesus nos deixou? E para que vocês percebam como nada disso, a meu ver, parece ser uma coisa vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, vejam agora esse trecho de uma conversa entre o pastor Daniel Moreira, o pastor Marco Piccone e a assessora de imprensa, a senhora Beth Rodrigues. Diz assim: se teria como melhorar a defesa de Gedeuti, pois está muito levinho, pois além de parecer técnico do Espírito Santo, já encomendaram outro do Rio de Janeiro. É esconder prova para o momento certo. Irmãos, esconder prova para o momento certo? Vocês conseguem imaginar o que o Espírito Santo de Deus, como é que
Poderia o Espírito Santo de Deus estar presente numa conversa dessas, onde dois pastores e uma assessora de imprensa estão tentando encontrar um jeito de salvar Gedeuti, escondendo alguma coisa para o momento certo? Meus irmãos, e você? Se você fosse apanhado numa conversa dessas, você se sentiria à vontade para retomar a direção espiritual de uma igreja antes de explicar o que é esconder provas para o momento certo? E uma outra coisa interessante é notar que Gedeuti parece que ele não está muito bem nessa fita aí não. Ora, se eu sou inocente, qual a dificuldade de provar a minha inocência? Será que uma pessoa inocente precisa de engendrar uma coisa desse tipo, dessa natureza? Um inocente precisa armar uma estratégia dessas, escondendo provas para o momento certo? Bom, irmãos, agora vejam esse trecho da conversa entre o pastor Daniel Moreira e a assessora de imprensa, a senhora Beth Rodrigues. O que eu quero dizer é que, como uma instituição, igreja, ela tem que negar que as pessoas enriqueçam lá dentro. Quem quer que seja pode ter cometido 1, 2 ou 3 irregularidades, mas o processo de enriquecimento ilícito lá dentro é uma coisa que a gente tem que negar peremptoriamente, decisivamente. Até que tenha havido, a gente tem que negar, né? Bom, eu não sei quem disse isso, se foi o pastor Daniel ou se foi a senhora Beth Rodrigues, mas o fato é que esse diálogo veio a público e o pastor Daniel não deu nenhuma explicação sobre o que isso significa. Afinal, alguém aí está orientando ou sendo orientado a mentir, e a meu ver, descaradamente. Vejam que a ideia é negar que as pessoas tenham se enriquecido com o uso de dinheiro dos dízimos da igreja, mesmo que isso seja uma realidade, mesmo que tenha havido. A orientação é mentir peremptoriamente, ou seja, com veemência, com intensidade, com indignação. É negar as acusações e ainda se fazer de vítima, de ofendido. Entenderam? E pelo que foi dito, há um reconhecimento de que as irregularidades elas foram praticadas sim. Vocês prestem atenção no que foi dito e vocês vão identificar isso. Mas a estratégia é negar, ou seja, é dizer que a verdade é uma mentira. A estratégia é mentir. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: se você fosse um líder ou uma líder espiritual de uma igreja e fosse apanhado ou apanhada em uma conversa dessas, dessa natureza, orientando ou sendo orientado a mentir para proteger criminosos e se isso viesse a ser divulgado em rede nacional, como você se sentiria? Você se sentiria em condições de continuar sendo um líder espiritual que fala em nome de Jesus Cristo, e de um Jesus que é a verdade? Falar mentira? Vamos mais longe. Em qualquer um desses trechos de conversa que eu citei, seja do Gedeuti, seja do Picone, seja do Daniel, se você estivesse no lugar de qualquer um deles, você se sentiria confortável para continuar como um líder espiritual sem antes esclarecer tudo isso ou, no caso, se for o caso, pedir perdão pelos pecados cometidos contra Deus, contra os membros e contra toda a comunidade cristã? Então, agora eu retorno ao conceito de vergonha que eu citei anteriormente. Como eu disse, dependendo do seu padrão moral ou espiritual, algumas coisas podem ser normais para você. E eu entendo isso perfeitamente. São seus padrões e nós respeitamos. É possível que todas essas coisas sejam aceitáveis ao padrão moral e espiritual desses pastores da Maranata. Tudo bem, não é essa a questão. Mas a pergunta que eu faço agora é para você. Você se sentiria em condições de ser o presidente de uma igreja
presidir centenas de milhares de pessoas, ser um líder espiritual de todas essas pessoas, antes que tudo isso fosse esclarecido? A sua resposta vai definir o seu padrão moral e espiritual. Eu não estou condenando nenhum desses pastores, mas eu estou apenas mostrando que há pessoas com padrões morais e espirituais diferentes e que, por isso, se alguém se mostrou indignado contra tudo isso nas redes sociais, depois de ter tomado conhecimento desses fatos, nós devemos apenas entender que o que aconteceu foi um choque de padrões morais e espirituais. Algumas pessoas com determinado padrão acharam que aquilo era inaceitável e outras não acharam que isso fosse tão ruim assim. E, ao meu ver, não é justo, então, processar uma pessoa porque ela tem padrões morais e espirituais diferentes dos seus. Isso fica claro para vocês? Mas vamos agora falar sobre o título deste vídeo. Afinal, quem são os desavergonhados, né? Quem sabe, né? Quem são os desavergonhados no caso da Maranata, se for o caso, ou de modo geral? Certamente, os desavergonhados não são os membros da Igreja Maranata. Eu acredito nisso. Seriam, então, os líderes da Maranata, esses que eu citei? Mas, como eu disse, todos esses comportamentos, eles estão, se esses comportamentos, esses fatos, eles estão em linha com os padrões morais de cada um deles, então nós também não podemos chamá-los de desavergonhados. Isso é uma coisa normal, natural para eles. Eles simplesmente acham que tudo isso é perfeitamente aceitável dentro dos seus padrões morais e espirituais. Então, nem tem como dizer que eles são desavergonhados. Eles acham que isso é normal. Vocês se lembram daquilo que eu falei sobre a calça comprida para as mulheres, não é? Então, padrões diferentes. Ora, se isso é normal para os seus padrões, então não há por que sentir vergonha, não é mesmo? Ora, hipoteticamente, seriam somente aqueles que possuem um padrão moral e espiritual em sintonia com a palavra de Deus, né? Mas, apesar disso, agem segundo outros propósitos para atender seus interesses pessoais e não os interesses da Santa Palavra de Deus. Seja por vaidade, seja por ambição, né? Ambição por cargos eclesiásticos, seja por desejo de poder ou qualquer coisa desse tipo. Desavergonhados, irmãos, são aqueles que sabem que devem fazer o bem, mas não fazem e não ficam constrangidos por isso. Tiago disse o seguinte no capítulo 4 de sua carta. Ele disse assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17. Então é isso aí, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui. E se a Igreja Maranata me processar por conta deste vídeo de hoje, eu prometo trazer todas as informações para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.